O Luiz Felipe Nunes, o nosso menino prodígio, está aqui para falar de um troço que irrita profundamente o trabalhador, viu, Joel? E está acontecendo lá em Osasco, que é tentar fazer com que você não perca dinheiro com o sindicato ligado à tua profissão. É isso, Luiz. Boa tarde. Oi, Luiz. Boa tarde, Ronald, Joel. Boa tarde para todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aquela situação que nós estamos acostumados a fazer cobertura, mas toda vez que a gente tem algum relato sobre isso, a gente vai para perguntar para os trabalhadores o que eles pensam sobre isso, que é a situação em que anualmente o trabalhador precisa comparecer presencialmente a um determinado sindicato para apresentar uma carta escrita de próprio punho, afirmando que não quer ter um desconto nos próprios salários para fazer uma contribuição sindical. Neste caso, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e sempre a gente acompanha longas filas, demora no atendimento, a pessoa perdendo o dia inteiro de trabalho, e hoje foi assim. O atendimento no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco acontece na sede do próprio sindicato, no bairro de Presidente Altino, em Osasco, e este atendimento começa às 10 horas da manhã. Só que o trabalhador sabe que vai demorar muito para ele ser atendido. Então as primeiras pessoas, neste caso, elas estavam chegando às 6 da manhã. 4 horas de espera para tentar ser o primeiro atendido, porque depois você tem que trabalhar. Você não está num dia de folga. Você ainda precisa conversar com o seu patrão para conseguir ter algumas horas à disposição para chegar no sindicato e entregar essa carta de próprio punho. E assim, faça chuva, faça sol, o sindicato não vai fornecer nada. A ajuda que esses trabalhadores têm, entre aspas, é de um boteco que fica do lado onde eles podem usar o banheiro, podem comprar água, tomar um café, mas muitos sindicatos não têm nem um bar perto e as pessoas muitas vezes pagam, inclusive para usar o banheiro. Hoje elas pelo menos tinham esse acesso num boteco que fica ao lado. Em determinado momento da manhã, perto das 10 horas, no momento que foi aberto o atendimento para as pessoas entregarem as cartas escritas em próprio punho, a fila já dobrava 2 quarteirões. Eu contabilizei uns 500 metros de fila. Centenas de pessoas esperando com a cartinha na mão para entregar para o sindicato algo que poderia ser feito por telefone, pela internet ou, no mundo ideal, nem ser feito. Só contribuísse com o sindicato aquela pessoa que quisesse, que se oferecesse e que ligasse para o sindicato, por exemplo, tentando contribuir. Os trabalhadores, eles já têm uma desilusão tão grande que as coisas que eu escuto deles são de, poderiam pelo menos abrir mais cedo para eu perder menos tempo de trabalho. Não é muita coisa, porque eu cheguei perto das 6 horas da manhã também, um pouco antes, e já tinham trabalhadores no sindicato. O atendimento podia acontecer antes, mas não acontece. E é essa tudo a realidade. Né? É tudo para dificultar. E a realidade dos trabalhadores é essa, porque se você não vai lá presencialmente, você tem um desconto de 7% do seu salário. O sindicato justifica afirmando que conseguiu um reajuste de 5,74% no salário dos trabalhadores. Mas mesmo assim afirma que essa necessidade do atendimento presencial acontece para evitar que o trabalhador sofra alguma consequência da empresa se fizesse essa recusa no pagamento em outro ambiente. Eu não consigo entender, fiz o questionamento e não recebi nenhuma resposta de como o trabalhador poderia ser achacado se ele fizesse uma recusa pelo telefone, por exemplo, pela internet, por e-mail, mas essa situação é mais uma que a gente cobre, a gente já fez isso várias vezes, e se o nosso ouvinte estiver passando por essa situação em outro sindicato ou em qualquer outro momento, pode entrar em contato que a gente vai fazer a cobertura, a gente vai cobrar o sindicato. Anualmente a gente consegue alguns avanços com essas reportagens, a gente espera que essa situação melhore para o trabalhador que precisa ir no sindicato, tem até o dia 25 para fazer isso, o atendimento vai das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Só um depoimento mesmo, eu não acho um absurdo o trabalhador querer contribuir, nenhum problema, eu acho que ele pode contribuir, até porque o sindicato está lá, historicamente, ele tem que estar ali para representar o trabalhador. Aliás, muitas categorias que não têm sindicato representativo sofrem na mão de patrão. Então é importante só lembrar isso. O sindicato foi feito para isso. Tem muita coisa desvirtuada no meio do caminho. Por isso que houve esse descrédito tão grande em cima de sindicato. O problema é criar dificuldade. Eu acho esse o grande problema. Se você convence o trabalhador de que existem métodos fáceis de você não querer aquilo, em contrapartida, estão aqui os benefícios, a gente está aqui para te atender, para te ajudar. Essa distância brutal que existe entre a vontade de contribuir e a raiva de contribuir seria muitíssimo menor. Não dá para entender porque que o sindicato ainda tem essa aversão à facilidade. Né? Não dá para entender. É só inverter a ordem. Só inverter. Você quer contribuir? Beleza.
Liga lá e se cadastra. Agora eles fazem o oposto. E nessa de fazer o oposto, você já cria muito mais raiva dos caras do que qualquer outra coisa. Você acha que essas pessoas estão felizes aqui? Essas que estão Claro na fila? Lógico que não. Lógico que não. Além de não estarem felizes, estão extremamente revoltadas. Eles né? poderiam estar fazendo outra coisa. claro, Estão pô. ali porque não querem ter. O Pô, sindicato- 7%, né? Você falou? 7%. 7%. Pô, faz a diferença pra pessoa, bicho. Nossa senhora, o que é isso? O sindicato ele tem que trabalhar para mostrar para o trabalhador que o trabalho dele é legal e estimular o trabalhador a entrar em contato para se cadastrar. E não criar essa dificuldade gigante. Ó, não quer? Pega uma fila de 1 quilômetro, fica lá o dia inteiro com sede, com fome, para simplesmente com a cartinha de próprio punho você dizer que não quer, que não pode. Agora, não tem lei que respalda esse trabalhador? Tem que ter uma lei, cara, para impedir isso aqui. Isso aqui é abuso, sabe? O PROCON, por exemplo, que é o órgão de defesa do consumidor, tem que entrar na parada, porque aqui você tem um consumidor, você tem um trabalhador, um cidadão lesado. Pô, nada contra o cidadão montar um sindicato. Tô aqui simplificando as coisas. Nada contra um grupo formar um sindicato e oferecer o trabalho. Só que para o trabalho ser aceito, tem que depender espontaneamente do trabalhador, se ele quer comprar aquilo ou não, porque é uma relação de compra e venda. Se ele quer comprar aquele serviço ou não. Do jeito que está sendo colocado aí, é uma imposição absurda, porque nem todo mundo consegue passar por isso e acaba pagando ali para não enfrentar essa dificuldade, ou seja, é algo que vai colocar do goela abaixo para você, pô. É pior do que não ter lei. Pô, meu. Existe uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que dá razão para os sindicatos fazerem isso. Os sindicatos fazem isso porque está na lei. Existem projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional tentando impedir que isso aconteça. Esses projetos estão em belíssimas gavetas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Enquanto isso, a gente fala sobre essa situação várias vezes. E muitos dos trabalhadores que estavam aí não foram no ano Tem que fazer passado. todo ano isso aí? Todo ano. É, uma vez por ano. E muitos trabalhadores não Nas mais foram no ano diferentes passado. categorias, tá? Quase todas. Não foram no ano passado, foram descontados. E agora, nesse ano, falaram, pô, pesou ano passado. Pesou essa grana que eu achei que não fosse pesar, porque eu não queria passar por essa humilhação. Só pela sacanagem, eu ficaria na fila o dia inteiro para falar não. Exatamente. E talvez, se não tivesse isso, eu contrataria o serviço. Você tá entendendo? Sim. Se não tem a sacanagem, eu falo, pô, legal, tô ouvindo aqui, acho que pode me representar num momento difícil. Porque tem uma estrutura para isso, para representar o trabalhador, principalmente aquele que não tem estrutura, que não tem condição de ter advogado, contratar uma estrutura. O sindicato funciona nesse sentido. Agora, se faz isso comigo, eu fico lá, ó, só para mostrar que não quero o mesmo serviço, sabe? Ao passo que, se fosse espontâneo, eu poderia ser convencido a contratar o serviço. Pronto. Pô, o que é isso, gente? É isso. Pura. Mas muito me surpreende não ter um respaldo, sabe? A ponto de impedir isso aqui. Chegar uma lei ali e falar, pô, vamos acabar com essa baderna. Isso aqui é antiético, isso aqui é ruim pro trabalhador, é achacar o trabalhador, é maltratar o Vamos resolver trabalhador. tudo online isso aqui. Exato. Né? E vamos tentar convencer o trabalhador de maneira online de que vale a pena fazer Sim, parte do sindicato. campanha de Mas ele convencimento. tem o livre arbítrio Pô, de dizer meu. não. É isso. Que isso, gente. Valeu, Luiz. Muito obrigado, viu? Valeu, Abração, gente. querido. Um abraço. Boa.